E agora eu vou conversar com Sérgio Costa. O Sérgio, ele é engenheiro civil e ambiental e ele é mestre em geotecnia e geossintéticos da Nortene. E nós vamos falar de um tema interessante, que é a segurança, que é muito importante na hora de instalar reservatórios de água para irrigação. Sérgio Costa, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui para falar de um tema muito interessante, que é, vamos dizer, a matéria-prima para irrigação, que é o armazenamento de água. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Antônio. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tópico tão importante, né, para o agronegócio. E muito importante, assim, principalmente considerando aí as novas as variações climáticas e como que a gente precisa lidar com isso, né? É verdade. Bom, a empresa que você trabalha, a Nortene, já é uma empresa que está radicada no Brasil já há muitos anos, e a Nortene aí, vamos dizer assim, se especializou nesse setor também de reserva de água, guardar água para poder utilizar em sistemas de irrigação que estão crescendo muito, principalmente Goiás e a região do Mato Piba, mais especificamente na Bahia, né? Perfeito, é isso mesmo. A gente tem visto uma necessidade crescente de reservar água, né? Então é como eu comentei. A gente tem uma questão, primeiro, ambiental, então cada vez menos, chove mais, e às vezes essas chuvas não são tão centralizadas, o que pode afetar a produção. E também a questão da própria perda da água, né? Porque se a gente pensar que toda a água que infiltra é perda econômica para o produtor, então colocar uma manta sobre, né, o reservatório impede que haja essa infiltração de água. Consequentemente, ele reduz a perda por infiltração de água que ele pode ser utilizado aí na lavoura. A gente estima que mais ou menos 10 a 15% de todo o volume de água reservado, um reservatório de água, ele pode ser perdido simplesmente por infiltração. Então, com isso, a gente consegue resolver o problema com as mantas. E além de não perder a água por infiltração, a gente também consegue, vamos dizer assim, controlar a quantidade de água muito mais corretamente do que se tivesse numa situação, vamos dizer, normal, né? Sem essa manta, né? Exatamente. O primeiro ponto é isso que eu comentei, é a questão da infiltração, né? Só que além disso tem outros pontos, então quer dizer, para alguns vazamentos, então para evitar outros tipos de perdas, a gente põe a manta para garantir que o volume de água comprado, né, pela outorga e o limite que ele vai usar é praticamente o mesmo ou muito próximo. Ô Sérgio, é claro que essa lona, vamos dizer assim, essa membrana, como ela é chamada tecnicamente, ela é de uma espessura grossa para poder aguentar tanto a pressão quanto, vamos dizer assim, ela tem uma durabilidade maior, né? Uma manta dessa daí, uma membrana dessa, ela dura quanto tempo num reservatório? A vida útil dela é muito grande, porque basicamente ela é um plástico, assim, em linhas gerais para o telespectador entender, é um plástico feito para durar, né? Então, as membranas são aditivadas, ela tem uma resina própria específica para essa aplicação, para garantir que a durabilidade dela não se perca. A gente tem obras com mais de 30 anos em pleno funcionamento. O que a gente percebe, que sempre que nós tem algum probleminha, nunca é por conta do material, mas sim algum fator externo. Por exemplo, algum animal que caiu no reservatório e às vezes, no desespero de querer sair, ele acaba rasgando a manta. Alguém que vai fazer alguma manutenção e deixa cair alguma ferramenta no material. Então, os separos, o material acaba sendo muito mais por um efeito externo do que de fato com o material em si. E ela consegue proteger mesmo contra a infiltração? Exatamente, a permeabilidade dela é muito baixa. Para você ter uma noção, assim, 1 milímetro de geomembrana representaria mais ou menos uns 50, 60 centímetros de solo compactado. Então a gente tira aí uma diferença de mais ou menos uns 100 mil, mais ou menos nessa ordem de grandeza, de diferença de um solo compactado para uma geomembrana de 1 milímetro. Quer dizer, na verdade, eu vou fazer
vamos dizer assim, para a gente tentar entender. Eu vou fazer um buraco no chão, esse buraco, vamos dizer assim, ele vai sofrer, a gente vai ter que dar uma compactada nele, correto? Correto. Mas mesmo. Não precisa ser aquele colocar concreto, enfim, abre esse buraco, faz-se esse pisoteio para ele ficar firme e a gente vem com a manta e cobre esse buraco com a manta e automaticamente já pode colocar água nele sem problema nenhum. Exatamente, o processo é exatamente esse. A gente primeiro escava a terra, dependendo aí do formato do reservatório, né? Depois tira-se os materiais mais pontiagudos que pode perfurar o material, como às vezes a pedra, raiz de árvore, alguma coisa que esteja ali que possa realmente furar o material. Feito isso, feito o solo compactado, só colocar a geomembrana por cima. Terminou a instalação da geomembrana, o reservatório já pode entrar em operação. E como tu disse, não precisa usar concreto, não precisa usar aço. Basicamente é só a lona e só, basicamente. Agora, ele tem que ter, é claro, feito essa parte de cobertura desse buraco, desse local, desse recipiente que vai receber a água, ele tem que ter alguma distância, alguma metragem a mais fora, e essa metragem que fica fora, esse resto dessa manta, vamos dizer assim, ele pode ser colocado terra, brita, o que pode ser colocado para segurar essa... Geralmente o que o pessoal faz? Eles fazem uma canaletinha, né? Escava mesmo de 50 centímetros. Tá. Coloca essa manta na canaleta e depois você cobre a canaleta com terra mesmo. Então o próprio material da obra você coloca. Então você escava, coloca a geomembrana e depois você a terra de novo com o mesmo material. Então não há necessidade de eu comprar qualquer outro material, brita, ou mesmo concreto para fechar essas ancoragens. Agora, Sérgio, só para a gente finalizar, vamos supor, qual que é a largura dessa manta, a largura máxima que ela tem? No padrão, geralmente entre 5,90 por 100 metros, tá? 5,90 por 100 metros. Exato. Vamos supor que eu tenha lá, eu precisei de 5,90, depois um outro rolo de 5,90. Como é que fica a emenda disso? Basta colocar uma em cima da outra, assim? Uma de entrar 1 metro mais ou menos com a outra? É mais ou menos assim? Basicamente, a gente tem uma sobreposição, então a gente chega a um material e depois vem uma outra, e essa sobreposição é na ordem dos 10 a 15 centímetros, tá? Entendi. E aí depois você tem um maquinário específico que vem e une esses dois panos. É um maquinário que utiliza calor e pressão. Então, basicamente, ele vai usar calor para derreter o material e a pressão para apertar um material sobre o outro. Entendi. Então, e aí eles juntam. Então, não tem nenhuma cola química, nenhum outro material. É basicamente polietileno. Tanto o polietileno dos panos, quando eles derretem, eles juntam e viram um material só. Então, quando a gente quiser um reservatório, implantar um reservatório numa propriedade rural, o pessoal da Nortene, vocês da Nortene, vamos dizer assim, dão todos os passos que a gente tem que seguir. Sim, a gente se orgulha, inclusive, de dizer isso, que a gente está com nossos clientes desde o começo até o final, tá? Então a gente anda juntos, tanto no começo, ali no pré-projeto, quando o cliente ainda está pensando no que fazer, na estimação de volumes, né, onde colocar, então a gente consegue dar todo esse suporte durante o processo de compra, a própria instalação depois do material. Entendi. E depois no pós-venda, né, acompanhando para ver se está adequado, se tiver alguma coisa que a gente possa ajudar, então a gente sempre está do começo ao fim junto com os clientes. Tá certo. Bom, eu conversei com o Sérgio Costa. O Sérgio, ele é engenheiro civil e ambiental e ele é mestre em geotecnia e geossintéticos da Nortene, uma das maiores empresas aqui do Brasil e que tem um setor aí muito importante, que é, vamos dizer assim, a instalação de lona, vamos dizer, de uma membrana plástica, vamos dizer assim, para você ter aí o seu reservatório de água para funcionar em sistemas de irrigação. Sérgio Costa, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, gostei da conversa, muito boa, esclareceu muita coisa, eu te agradeço e coloco o nosso programa à disposição para quando precisar, ok, Sérgio? Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, Antônio. Obrigado.